Então, pessoal, finalmente chegamos ao final da lista, tá? Agora na parte 4, finalizando com o número 6, que talvez seja a questão de string mais complicada da lista, tá? Ela tem um enunciado pequeno, né? Mas que o nível de dificuldade eu acho que talvez seja o mais difícil. Então vamos lá. Faça uma função que receba duas strings, str1 e str2, como parâmetros e remova todas as ocorrências de dígitos em str1, copiando os dígitos para str2. Então aqui ele vai percorrer a string S1 e procurar os dígitos. Toda vez que for encontrado um dígito em str1, gente, dígito é o quê? Valor, né, entre 0 e 9, né? 0, 1, 2, 3 até 9. Né? Ele vai copiar os dígitos para str2 e vai remover os dígitos de str1. Tá? Então a parte da remoção não é tão trivial assim. Tá? Ao final, a função deverá retornar, então a função tem retorno, não é void, o total de remoções realizadas. Então, o retorno da função vai ser int, né? Porque não tem como, por exemplo, eu remover 4.5, né, dígitos de uma string. Né? É sempre um valor inteiro. Então, por exemplo, se a string de entrada, né, que é a string str1, for essa daqui, 1@23pim.456pim, exclamação, espaço, espaço, exclamação, após a remoção dos 6 dígitos, né, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou ter str1 dessa forma e str2 com os dígitos de 1 a 6. Tá? Então, observe aqui, remover char de uma string não é chegar aqui no char e botar um espaço em branco no lugar dele. Então, aqui, por exemplo, ó, eu virei aqui no valor 1, que é um dígito, e venho aqui e ponho espaço em branco. Né? Aqui em 2, espaço em branco. Em 3 também, em 4, 5, 6 também. Remover é o que? É eu apagar, né, realmente o char da string. Então, aqui, ó, o arroba, que é o meu segundo char aqui na string original, ele vira o primeiro. O pin, que seria aqui o quinto, ele vira o segundo, né? O pin, o p, né? Pin é a string, não o char, né? O char p, que era o quinto aqui, ele vira o segundo. O i, que era o sexto, vira o terceiro e assim por diante. Ou seja, eu vou ter que retroceder a string char a char para apagar cada um dos dígitos que eu quero aqui procurar. Beleza? Então, ó, elabore um programa, que é o main, para ler a primeira string, chamar a função, imprimir o total de remoções retornado e também imprimir as duas strings após as remoções. Tá? Então, o main ele é bem tranquilo. Tá? Então, ó, ele não falou para a gente o tamanho das strings. Então, eu dou para elas um tamanho grande, né? Sempre lembrando de reservar um espaço para o barra zero. Então, aqui, 101 para str1 e 101 também para str2, ou seja, 100 válidos e um para o barra zero. Vou preencher aqui a string str1 via usuário usando a função getS. Tá certo? Aí eu vou chamar a função, que eu chamei lá em cima de função, um nome muito criativo, que ela retorna para a gente um inteiro, que é o quê? É o total de remoções a ser realizado. Tá? E tenho aqui duas strings, S1 e S2. Então, S1 vai fazer referência, tá, para str1 e S2 referência para str2. Aí, lembrando, né, como as modificações ocorrem via referência, aqui eu vou chegar no main, a string str1 vai estar alterada, que ela, ou seja, ela vai ter os dígitos removidos. Então, eu venho aqui e imprimo str1 com porcentagem S e também imprimo str2 com porcentagem S, tá? Depois das remoções dos dígitos em str1. Então, aqui é só as impressões, né? Leitura da primeira string, chamada da função imprimo o retorno e imprimo cada uma das strings após a função. Então é bem tranquilo. O grande problema está aqui na função. Então vamos lá. Ó. Então é claro que isso aqui, né, não faz parte do código. Eu botei só como exemplo para a gente fazer aqui um passo a passo. Tá? Então aqui eu vou usar três contadores, né, na verdade quatro. I e J, que eu já mostro por quê. O K, que vai ser, eu vou usar o K para adicionar elementos, posição em S2, então o K vale 0 inicialmente, né? Eu vou usar o K como índice para S2, então vale 0 para conter a primeira posição de S2 a ser preenchida, e o conte remoções, que também vale 0 inicialmente, vai contar para a gente quantas remoções eu vou realizar na minha string S1, né? Remoções de dígito, tá certo? Beleza. Então aqui eu vou percorrer a string S1 inteiramente. Né? Eu faço for de 0
até S1 chegar no nosso barra zero. Supondo, tá, que a minha string S1 seja essa daqui. Tenho P, 7, 4, J, 9, exclamação, exclamação, barra zero. Tá? Tem aqui 8 posições preenchidas, de 0 a 7. Como que eu testo se o meu char atual na string S1 é um dígito ou não? Como eu já expliquei ao longo da parte 4, né, aqui em vários exercícios, quem não viu os vídeos anteriores, veja para ver mais detalhes, que todos os dígitos, né, na tabela ASCII, que é a tabela dos chars, estão em ordem crescente. Tá? Então, por exemplo, o código, o char 0 tem um código tal, o char 1 um código uma posição depois, o 2 duas posições depois e assim por diante. Então eu posso aproveitar o fato dos dígitos estarem em ordem sequencial e crescente para fazer esse if aqui. Né? Então, portanto, se meu char na posição i da string S1 estiver entre o char 0 e o char 9, é porque ele é um dígito. Então, aqui no exemplo, né, o i vale 0. Então, S1 de 0 tem o P maiúsculo. Né? P maiúsculo é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 9? Não, porque é uma letra. Então, o código dele de P não está entre 0 e 9. Né? Nos códigos de 0 a 9, então eu não entro no if. O if é falso. Tá? Então, aqui ó, o if ele termina aqui embaixo e o for aqui embaixo. Então, se o if é falso, eu não faço nada, aumento o for, o i aqui em unidade, o i passa a valer 1. Aí eu testo S1 na posição 1, tem um char 7. O código do char 7 está entre 0 e 9, né? Entre o código do 0 e o código do 9? Está. É só ver lá a tabela ASCII, né, para checar isso. Então, é um dígito. Então, eu vou adicionar esse dígito na string S2. Então, S2 na posição K, K vale 0 inicialmente, está aqui em cima, vai receber S1 na posição I, que vale 1. Então, eu venho aqui na posição 2, na string 2 e ponho o char 7 na posição K, K vale 0. E, claro, eu aumento o K em 1 unidade para conter a próxima posição em S2 a ser preenchida. No caso, vai ser a posição 1. Então, K++, K passa a valer 1. Então, adicionei o dígito em S1, perfeito. Mas agora, eu tenho que fazer o quê? Remover o dígito 7 da minha string S1. Como que eu faço isso? Tá? Eu estou na posição I, é a minha posição atual. Então, eu vou remover 7, fazendo o quê? Retrocedendo toda a string S1 uma posição. Então, eu vou voltar cada posição da string uma unidade. Então, o 4, que é a posição 2, vem para a posição 1, a posição 3 para 2, a 4 para 3, e a 5 para 4 e a 6 para 5. Tá? Como que eu faço isso? Eu vou aqui apagar os comentários para ficar mais fácil de entender. Para a gente aqui não perder espaço para ver o vídeo melhor. Né? Então, vamos aqui apagar rapidinho. Então aqui é ao vivo mesmo, sem frescura, sem edição, sem nada. Tá? Então vamos lá. Então eu faço aqui um for dentro do outro for ainda. Que vai fazer o quê? Ele vai receber o j, a variável j, vai receber o valor de i. O i vale 1. Tá? Por quê? Eu vou variar agora da posição j que vale i até chegar no final da string S1. Então eu vou pegar esse intervalo aqui. Ó. O 0 eu já testei, não tem nada, então eu vou da minha posição atual, que é 1, até o final. O final, é claro, é antes do barra 0. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar na posição atual da string, que é a posição j de S1, a posição seguinte, que é j mais 1. Então aqui o j vale i, o i vale 1. Então o j vai ser S1 na posição 1. Tem aqui o 7. Quem que eu vou jogar lá? S1 na posição j mais 1, na posição 1 mais 1, que é a posição 2. Então o 4, que estava na posição 2, eu vou jogar na posição 1. Eu venho aqui e ponho o 4. Tá? Aumento o j, j agora vale 2. Então S1 na posição 2, eu vou jogar lá dentro S1 na posição 2 mais 1 na posição 3. Então o j, né, que estava aqui na posição 3, eu vou jogar na posição 2. Eu venho aqui e ponho o j. Tá? Aumento o j agora para 3. S1 de 3 vai receber S1 de 4. Então o 9 que estava aqui vem para a posição 3. Está aqui o 9. J agora vale 4. S1 de 4 vai receber S1 de 5. Então eu venho aqui o exclamação, põe no lugar do 9. S1 de 6 vai receber S1 de 7. Então aqui, desculpa, S1 de 5 vai receber S1 de 6. Né? Então eu venho aqui e põe o exclamação, né? O seguinte. Então
Aqui por acaso não mudou nada, né? E J++, J vale 6. S1 de 6 vai receber S1 de 7. S1 de 6 vai receber S1 de 7, que é o barra zero. Aí eu aumento, né, o J agora para 7. S1 de 7 é diferente de barra zero? Não é diferente, é igual. Então, o meu for termina. Então, aqui, ó, a minha string anterior, vamos voltar aqui rapidamente. Copiar aqui. Vamos voltar lá para a string original. Então, aqui no ao vivo mesmo, sem firula. Olha só. Eu achei o 7 na posição 1. Como que eu fiz para removê-lo? Eu retrocedi toda a string uma posição para trás. Então aqui, ó, né? Claro, retroceder é para trás, né? Lógico. Então aqui 4 vem para a posição 1, 3 para a posição 2 e assim por diante. Então aqui eu apaguei o 7 e joguei tudo uma posição para trás. Está aqui. Beleza? Então, ó, eu venho aqui e conto mais uma remoção realizada, né? Realizei uma remoção, está aqui na contagem. Então, o que vem aqui para mim depois do barra zero, né? Agora a string termina não mais na posição 7, agora na posição 6. O que vem depois, seja barra zero ou não, para mim não interessa, eu vou considerar como se fosse lixo, tá certo? Então, beleza. Então aqui o for, né, o if terminou, eu vou no for, aumento o i para 2. Então agora eu estou na posição 2 da string, que é a posição agora, né? Apaguei essa posição aqui. A posição agora 2 da string contém o j. Aí eu vou testar se o j é um dígito. Mas olha só o problema. Eu estou agora testando o j, mas agora a posição 4, aliás, posição 1, tem um dígito. E eu já estou na posição 2. Então, eu vou pular aqui um dígito. Se eu tiver, então, dígitos em sequência, como foi o caso aqui, ó, né, eu tinha o 7 e o 4 em sequência. Eu removi o 7, tá? Então, eu joguei a posição 2 para a posição 1. Então, o 4 ficou na posição 1. O meu i valia 1. Eu venho no for, aumento o i para 2. Então, agora eu vou tratar desse pedaço da string. Só que o 4 está aqui perdido. Então, eu não posso deixar assim, né? Eu tenho que remover todos os dígitos da string. Então, aqui o if, ele funciona somente se nós não tivermos nenhum dígito após o outro, né? Se aqui a string fosse P, aqui 7, depois uma letra, ou né, um outro char qualquer, depois um dígito, depois um outro char, um dígito. Ou seja, não tivermos dígitos em sequência, como nós tínhamos aqui no início. Então, para corrigir esse problema, o que eu faço? Ao invés de usar um if, eu vou usar aqui um while. Tá? Por quê? Enquanto, né, eu só vou aumentar o i, né, se a minha posição atual não for um dígito. Né? O if, ele vem aqui, testa. Se verdadeiro, como foi aqui o caso, né, que eu encontrei o 7, ele executa, faz a remoção, adiciona em S2, ok, e já aumenta o i para 2. Então aqui eu descarto a posição 1 e já passo para 2. O while não. Né? O while, ele testa e executa se for verdadeiro. Terminou, ele não vai para o for, ele testa se a condição ainda é verdadeira ou não. Porque se for verdadeira, ele vai fazer tudo de novo, ele não aumenta o i. Ele só vai aumentar o i quando a condição virar falsa. Tá? Então aqui no caso, olha só, a posição 1 tinha o 7, agora ela tem, né, o i vale 1. Né? Então a posição do i tinha 7, agora o i tem 4. Então, antes dele terminar aqui o while, né, ele terminou, ele não termina e aumenta o i. Ele volta para o while e testa. Em S1, eu ainda tenho um dígito? Sim, eu ainda tenho, que é o 4. Então, eu tenho que remover esse dígito. Então, eu faço tudo de novo agora para a posição 4. Então, entendeu? A diferença do if para o while, nesse caso específico, é essa. Tá? Porque o while força você a continuar no while enquanto houver dígito na posição i. Se não houver mais, ele para, dá false e pega a posição seguinte. Se houver, ele força a você a manter lá dentro o dígito. Tá? Então depois aí testem esse mesmo código usando o if e ele usando o while para ver a diferença. Tá? Que o if ele elimina, né? Caso haja dígitos um após o outro, ele elimina só o primeiro, tá? E com o while ele força a eliminar todos. Então aqui o i vale agora vale 1 ainda, né? Porque ele não aumentou o i, então e testou S1 na posição I, ainda é um dígito? Sim, é o 4. Então, ele faz tudo de novo. Então, S2 na posição K vale 1, vai receber S1 de 1, que é 4. Então, eu venho aqui e ponho o nosso amigo aqui, dígito 4. Está lá colocado.
K++, K passa a valer 2, que é a posição seguinte na string a ser preenchida, está aqui. Tá? Aí agora eu vou remover o dígito 4. Então o J vai receber o I vale 1, né? Então eu estou aqui na posição até o fim da string, que agora está menor, né? que eu já fiz a remoção anterior, está aqui. Então S1 na posição J, J vale 1, vai receber S1 na posição 1 mais 1, posição 2. Então eu venho aqui botar o J, aí eu faço tudo de novo, né? Venho aqui, põe um 9, retrocedo, põe uma exclamação aqui, ponho o outro aqui, ponho aqui o barra 0 e assim eu fecho a string. Tranquilo, gente? Então é isso, tá? A remoção é você retroceder caracteres até que o char a ser removido seja realmente apagado, né, por ter sido sobrescrito por um char que estava após ele. Aqui no caso eu retrocedi com o J, o 9 e o resto para apagar 7 e 4. Certo? Aí ele apagou, né? Terminou, ele testa no while. S1 na posição 1 ainda é um dígito? S1 em 1 agora é J. J não é um dígito, então tá tudo ok. Ele aumenta o I para 2 e pega agora a posição seguinte. Aí ele testa, S1 de 2 é um dígito? É. Aí ele vai remover tudo, né? Vai virar isso aqui string, né? Ó, vem para cá exclamação, para cá exclamação e aqui barra 0. Então a string foi reduzida, tá? E claro, vim aqui, botei um 9 e aumentei o K para 3 para conter a posição seguinte a ser preenchida, tá aqui. Aí, é claro, ele vai testar depois com exclamação, não é dígito, não é dígito, achou barra 0, ele termina. Então, no final do for, S2 está assim preenchida com os dígitos, né, originais da minha string, e a string S1 está sem os dígitos 7, 4 e 9. Tá? Então, conte remoções vale 3, né, que aqui ele aumentou 3 vezes, e no final, né, lembrando, toda vez que eu mexo numa string, botando valores ou retirando, eu tenho que posicionar o barra 0 novamente. Né? Porque ou ele não existe, como é o caso aqui de S2, que ela estava vazia, né, inicialmente, ou ele foi reposicionado. Então aqui no final da string S2, né, na posição seguinte, ao último preenchimento, que é o valor de K, eu venho aqui e ponho S2 na posição K barra 0. Tá? Que aí sim eu venho aqui, ponho barra 0, aí agora a string S2 realmente ela é uma string com barra 0 no final. Então, return, conte remoções para retornar para o main quantas remoções eu realizei. Então vamos aqui apagar para a gente fazer os nossos testes e a gente testar ver se está tudo certinho. Vamos lá executar o nosso código, build and run. Vamos aqui fazer o mesmo exemplo que ele fez aqui no slide, né? com essa aqui, string aqui maluca. Então é 1 arroba 23 pin ponto 456 pin minúsculo exclamação 2 espaços exclamação. Tá lá, ó. Removi 1, 2, 3, 4, 5, 6, joguei na string 2, tá aqui. E a string S1 eu retrocedi, né? Porque primeiro eu vou achar 1, eu retrocedo toda a string para a posição do 1. Depois eu acho 2, retrocedo tudo para a posição do 2, acho 3, tudo para 3 e assim eu vou fazendo. Tá aqui a nossa string. Se eu rodar aqui de novo, vamos aqui rodar de novo outro exemplo. Pus aqui só dígitos, sei lá, só número aqui, ó, só números, certo? Tá lá, ó, 22 emoções, né? A string 1 está vazia, que eu removi tudo, e a string 2 tem a string 1 original, dígito a dígito. Tá? Para fechar aqui mais um exemplo, sei lá, vamos botar aqui um texto qualquer. Finalmente, 1, 2, 3, terminamos, sei lá, isso aqui, esse número aqui. Esta maldita lista, exclamação, exclamação, ponto, ponto, ponto. Tá lá. Tá? A string sem os dígitos nenhum, né? Sem nenhum dígito, e aqui todos os dígitos que nós tínhamos aqui na string inicial. Beleza, gente? Então é isso. Essa foi a lista. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado aí da lista. Assim, gostar ninguém gosta, né? Que estudar ninguém gosta, né? Em sã consciência, né? Mas assim, brincadeiras à parte, eu acho que a lista foi muito boa, tá? Tem vários exercícios assim de nível médio para difícil. Então façam tudo de novo, tá? Percam um tempo fazendo a lista com calma, com atenção. Não fiquem com dúvidas, procurem, né, o meu atendimento, monitoria, né,
colegas, enfim, corram atrás, porque essa prova ela é mais difícil que a primeira prova, tá? Não tem jeito. Ela vale 40 pontos, tá? Então é muito ponto. E ela é muito importante para quem vai fazer a prova 3, tá? Porque a prova 3 se baseia na prova 2, não tem jeito, tá? Então perca um tempo agora com essa matéria que vale muito a pena, que ela é a matéria principal do nosso curso de algoritmos, tá? No mais, para todo mundo, boa prova, tá? Façam uma boa prova tranquilo, tá? Que todo mundo vai estar bem preparado com a lista aí, tá? No mais, obrigado pela atenção aí e até uma próxima. Valeu!